Nome de batismo, né? O meu nome civil é Sérgio Luiz Ferreira, né? A minha digina religiosa, né? Que o nosso nome muda dentro da nação Angola, é Tamboregi, né? Eu sou um Tata de Minquice, né? Tata Rinquice, Tamboregi, tá? Sou filho de Incoce, tá? Eu estou com 59 anos. Nasci no Jabaquara, né? São Paulo, capital. Vim para cá, nós estamos aqui no Barragem há 7 anos, né? Com a nossa roça, com o nosso Inzol, né? E estamos aqui localizados no bairro do Barragem, Cidade Luz, né? No meio da natureza, cultuando a natureza, porque o que nós cultuamos no aspecto religioso é a natureza. Então, estamos aqui no meio da natureza, cultuando a natureza. Olha, eu sei que a minha avó era descendente de índio, né? A minha avó materna. O meu avô paterno são de Minas Gerais, né? Aí meu pai é de São Paulo, né? A minha mãe é também nascida aqui em São Paulo, né? São Paulo capital, né? Eu também nasci em São Paulo, no Hospital São Paulo, né? E a origem nesse aspecto, né? Daí a árvore, né, de ancestralidade, porque o que nós cultuamos é ancestralidade, essa religião cultua ancestralidade. Então os meus ancestrais, daí já vem, eu fui verificar, o nosso brasão é português, né, o brasão dos Ferreiras, né, que eu sou da família Ferreira, né. Então, como se tem aquela prática, né, da época da escravidão, né, eles colocavam geralmente o sobrenome dos seus senhores, né? Senhores. Então eu fui verificar em relação a Ferreiras, né? O brasão nosso é português. Sim. Irmãos, eu tenho bastante irmãos. Porque o que acontece? A minha mãe, na juventude, teve um relacionamento com o meu pai, né? E não se casaram. Então, ela foi uma mãe solteira durante um bom tempo, né? E eu fui criado pela minha avó, pelas minhas tias, né? Minha tia Cleusa, Rosa, a minha própria mãe, a minha avó, meu avô, né? E como minha mãe era doméstica, né? Ela levava eu para o trabalho dela, né? Naquele tempo se podia, né? A dona Neuza, lembro até hoje a dona Neuza, uma loira, o seu Afonso, marido, né? Ali na Avenida Indianópolis. Uhum. Era uma mega casa. Eles eram, inclusive, parente do Ronivon, né? Tinham acesso com esse pessoal que era ali na Indianópolis, era na época, hoje eu acho que nem tanto, mas na época era muita gente bacana, né? E então eu sou o primogênito dela, né? Daí os tempos se passaram, né? Ela começou a namorar com o meu padrasto, né? No qual ela teve mais 2 casais de gêmeos, né? O Márcio e a Márcia, né? A Regina e o Ricardo. Depois veio o Júlio. O Júlio, depois a Fabiana, a Cláudia, né? E depois veio a Fabiana, que é a caçula, né? Então eu tenho por parte de mãe, né? E por parte de pai, que daí ele constituiu a família dele e etc. Mas ele me registrou, né? Eu sou registrado no nome dele, né? Ele tentou, né? Mas minha mãe não queria aproximação na época e tal, né? Mas ele tentou, mas me registrou e tal, né? E depois eu não conheci, não vi mais, não conheci, depois que eu fui conhecê-lo. Mas minha mãe se casou, né? Com meu padrasto e meu pai se casou, né, com a minha madrasta, ao contrário. E eu tenho mais a irmã Tânia, a Kelly, a Luciana,
o Beto e a Paula, que é a caçula, né? Por parte de mãe. Então eu sou uma pessoa abençoada de irmãos, mãe, de pai também, né? Porque eu tinha 2, né? Os 2 já se foram, né? Não se atribui dentro dessa religião afro-brasileira, né? A minha parte da Umbanda. Não atribui. A Umbanda tem sacerdote? Tem sacerdote. Então, quando eu fui, o processo para o sacerdote. O sacerdócio, desde da minha adolescência, quando eu ia em alguns lugares, ou quando eu fazia algumas consultas, que tinha muitas pessoas que faziam consultas pelo rádio, né, e etc. Daí no telefone se ligava, né, que são o pessoal que era a rádio do Eli Correia, tinha uns programas lá, né, esotéricos, né. Daí falava que você tem os caminhos do sacerdócio e tal. Daí outras pessoas passavam assim, que tinham uma espiritualidade, falava também que eu tinha um caminho do sacerdócio, tal. E beleza. Então, quando eu fui para o Candomblé, no Candomblé, o que acontece? Nós nos iniciamos, passamos por um processo, né, de namoro, como eu falei, de noivado, de casamento. Me iniciei. Durante esse período aí, o quê? Nós damos obrigação de 1 ano depois da iniciação, depois vem a de 3, depois vem a de 5, e depois vem a de 7, no qual se torna-se uma formatura. É na qual é entregue os nossos direitos, né? O DK, né? No qual nos dá o direito, né? De cada um tem os seus caminhos, né? Nem todo mundo nasceu para o sacerdócio, mas ali se dá os caminhos para o sacerdócio dentro da religião, né? No qual eu recebi não do meu pai que me iniciou, mas da minha mãe, no qual ia ser minha avó na época, né? E meu pai houve umas divergências com ele lá, que ela deu obrigação nele. Então, nessa religião existe o quê? Família, tá? Tem o pai, tem a pai ou a mãe, daí tem os tios, tem os irmãos, tem os primos, né? Que são, por exemplo, a minha irmã de santo tem os filhos dela são meus sobrinhos de santo. Então, aqui o negócio é família. Daí o meu pai de santo, ele é avô dos meus filhos de santo. E assim sucessivamente. Aqui, na religião afro-brasileira, se agrega o que? Família. Nós temos família, tá? Raízes, e assim vai. E aí vai indo. E como se torna o quê? Um ancestral nosso. Entendeu? Então, para chegar no sacerdote, quando eu recebi os meus 7 anos, o meu DK, foi entregue tudo, os meus direitos, né? Sim, são entregues os direitos, os anéis, né? Os direitos, meus fios de graus, né? Aonde quem tem os caminhos vai seguir seus caminhos, né? Eu tenho um caminho de sacerdócio e tem outros que não tem. Quando a pessoa não tem, recebe seus direitos, você é a maioridade, você se formou, entre aspas, porque nós nunca deixamos de aprender, o aprendizado é eterno, né? Daí se torna um ebome, né? Na religião, no geral, tá? Falando no geral, porque na minha religião, no Angola, se dá outro nome, né? É uma macota, né? Viver em Parelheiros. Eu estou aqui há 7 anos, né? É o tempo aqui, mais ou menos, da casa, né? A casa tem 6 anos. E eu morei no Colônia, né? Antes de vir pra cá. No qual deu um problema com a pessoa na casa que eu morava. Ela com um problema de saúde, né? E ela é uma pessoa muito gente boa, né? Então foi desfeito. Daí eu falei, e agora? Como que vou fazer? Né? Porque lá eu tinha um espaço, né? Razoavelmente, não igual aqui, mas era um espaço, né? Tinha uma outra casa lá no fundo. Então eu cultuava o meu sagrado lá, né? Então, o que aconteceu? Daí um amigo do meu genro, né? No qual o meu genro morava na casa, que era inquilino dele, pegou e falou, olha, seu sogro é pai de santo, né? Tô com uma chácara ali, piriri, parará, vai ser bom pra ele, Daí meu genro me falou, viemos aqui, tava um terror aqui tava, nossa, totalmente destruído, né? O pessoal tinha invadido, saído, né? E eu vim aqui, né? Aí foi aonde eu me dei
assim, porque eu tinha acabado de vir de Jabaquara quando fui para Colônia, né? Morava lá próximo à CMTC. E daí o meu filho foi conversado com o meu filho caçula. A democracia sempre permaneceu dentro da família, né? Com a minha filha do meio, vamos, porque a minha filha mais velha já estava aqui, né? Morando aqui, meus 2 netinhos, né? O Pedro era pequeno ainda, a Carol, né? E meu genro vivia aqui, vivia mais pra cá, eles vinham muito pra cá, que ele nasceu pra cá, né? O meu genro, né? Filho o marido da Paloma. Nasceu aqui, então vivia muito aqui, cultuava muito aqui os amigos dele e tal, né? Terminaram mudando pra cá. E nós viemos uma vez, em Parelheiros, eu, minha esposa, o Jorge, a Natália, né? Viemos, né? E a distância, e não chegava. Ele morava mais lá pra Estrada do Evangelista, numa chácara lá. Então chegava no final do ônibus na pista, daí tinha acho que mais de carro uns 5 minutos, 10 minutos, mas a pé era mais meia hora. E quando nós chegamos, eu falei, meu Deus do céu, eu não volto mais aqui não, aqui é muito longe, e não sei o que, eu não vou voltar mais aqui não. Fomos embora, no outro dia, eu fui pela Imigrantes, fui por aqui, não conhecia, né, vi a placa Imigrantes, caí na besteira. E foi um tempo que tinha chovido muito, choveu muito consecutivamente, muito barro, e eu fui pela Imigrantes. Falei, bom, vai ser rápido. Que nada, e não chegava essa Imigrante, e nós bravos, eu não conhecia, escurecendo, horário de verão, e eu falei, eu não vou voltar mais nesse lugar não, e fui embora, e fomos, e paramos, e não tinha ninguém na estrada, né, porque foi chuvosa, daí paramos, tinha acho que uma freira, num ponto de ônibus, lá na frente, perto dos pesqueiros. Onde que tá imigrando? Não, vai aqui direto. E daí viajando de moto, caindo lá, largado, e tava indo pra igreja, mas daí desistiram porque se sujaram toda. E realmente, daí conseguimos chegar na Imigrantes. Daí quando foi ver, toda semana nós estávamos aqui, vamos. Não totalmente por causa do Parelheiro, mas por causa dos meus netos, da minha filha, né? Vamos, toda semana. Nós estávamos aqui final de semana. Aí ela pegou férias, minha esposa pegou férias, vamos pra lá, vamos ficar lá uns dias lá. E daí foi quando aparece, vamos pra lá, por Colônia, né? E daí aconteceu, né, essa situação, né, que o amigo do meu sogro, do meu genro falou, né, que tinha essa chácara. Mas o que eu queria falar, no começo meu filho continuou estudando lá na Conceição, que foi no Quirino, né? O Quirino, que ele estudava, né, o Jorge na época. A Natália já estava fazendo faculdade, mas o Jorge ainda estudava lá. Daí ele chegava, quando o ônibus, eu levava ele de madrugada levava ele no ponto, né? Ele pegava, ia, né? E à tarde eu pegava, às vezes eu levava ele de carro. E quando ele chegava, o ônibus saía, passava do terminal, pegava a estrada, daí ele chegava em casa e falava, na hora que pegou a estrada eu fico todo feliz, porque daí fica frescor, esse lugar maravilhoso. E nós fomos tomando aquela coisa da natureza, muitas árvores, né? E eu sempre gostei, né? E depois, quando nós viemos pra cá, daí melhor ainda, né? Daí ficou melhor ainda, no meio do mato, exatamente, porque lá ainda tem a civilização, né? Tem posto lá de casa, posto de gasolina, farmácia, né? Polícia, tem a companhia da polícia, né? Da polícia militar. Nós, inclusive, no Natal, levava as coisas para os polícia lá, né? Churrasco, no Ano Novo e tal. E viemos para cá. Então, Parelheiros, para mim, é tudo de bom, tá? É uma cidade que hoje cresceu muito, né? Cresceu muito comércio. Muitas pessoas estão deixando de deslocar para longe, né? Porque o que acontece? O deslocamento, o trânsito, ônibus, seja de ônibus ou de carro, né? A transição, né, para se ir para longe é muito desgastante. Então, pessoas, eu tenho certeza que estão tendo uma qualidade de vida melhor, né, com a família, né? Chegando mais cedo em casa, mesmo que trabalhe de sábado e domingo, que é muito comércio, mas está em casa com mais tempo, o desgaste, né, eu tenho certeza que é muito menor, né, e vai crescer mais, porque aqui não é só mato, né, aqui tem vários lugares, né, cachoeira, tem linha de trem, né,
Para quem não conhece trem, tem plantações, né? Tem chácaras aí que planta, cultiva coisas que vão para o Ceasa, alimentação que vai para o Ceasa, que no qual volta para a mesa de todos novamente. Sai muita coisa daqui de Parelheiros, né? Do Barragem aqui principalmente, né? Que é a zona rural, né? Aqui no Barragem tem muitas plantações, né? Tem muitas chácaras aqui, sítios que plantam. Não só alimentar, mas como plantas, né, que vai para lá também, ornamentais, né, que vão para o Ceasa também, que chega para enfeitar, decorar casas aí, né? E aqui, Parelheiros está cada vez melhor. Tem muito lazer aqui em Parelheiros, né? As pessoas acham, né? Porque antigamente se divulgava só tragédia aqui em Parelheiros, né? Eu era criança, adolescente, eu tinha um vizinho que comprou uma casa aqui em Parelheiros, o finado Jacinto, ele trabalhava motorista CMTC. Ele comprou uma casa, todo mundo lá no Jabaquara falou: você é louco, que não sei o quê, porque havia muitas desovas, né? De presuntos, né? Na época, né? Polícia, bandidos mesmo, carros, desmanchava, né? Mas de anos para cá, Parelheiros evoluiu muito, é uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas, né? Índice de roubo aqui é zero. Tanto que, tipo assim, eu tenho essa prevenção, porque como diz o ditado, né? Quem escuta cuidado não escuta coitado, que minha avó falava, né? Então eu tenho essa prevenção desde criança, porque eu trabalhei muito de office boy, né? Trabalhei em banco, né? Então a cidade negou, era assalto, roubava, né? Assalto, né? E então eu tenho essa atenção, né? Mas aqui as pessoas andam com celular lá na cidade, lá na cidade, né? Com celular na mão, fala e passa a moto, passa quem for. Não existe problemas de nego, a não ser que vier de fora aí, mas até hoje nunca vi ninguém assaltando. Nego anda com o celular aqui tranquilo. Aqui no Barragem, por exemplo, tem pessoas que saem 5 horas, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, sai com a lanterna do celular, né? E olha, não tem índice nenhum. Eu quero ver por lado de lá, né? De Grajaú, Vargem Grande, para lá acontecer isso. Não acontece. Então aqui é uma cidade que é maravilhosa, é segura, né? É lógico que dependendo do deslocamento que você vai fazer, quando eu preciso ir para o Jabaquara, que às vezes tem que comprar as coisas que são os elementos, né? Que se usa dentro da religião, ou mesmo a parte alimentar, né? Grãos, né? Eu vou pro lado de lá. Então o deslocamento é um pouquinho, né? Mas hoje já acostumei, né? O importante é você ter carro, né? Ter um meio de transporte para que se faça isso. Mas fora isso, Parelheiros tem atacadistas, né? Tem atacadista, tem mercados com preços bons, competitivos, que muitas vezes para lá, inclusive o mercado, né, do Álvaro, né, que não fazendo propaganda, mas é a carne de primeira com preços bons. Minha irmã sai do Jabaquara para fazer a compra de mistura do mês todo. Ela sai de ônibus do Jabaquara, que o ônibus passa perto da casa da frente, praticamente na frente da casa dela. Ela pega um carrinho, ela e minha outra irmã Paula e a Tânia, né? Vem aqui no Álvaro, no Colônia, comprar mistura, né? Para o mês todo já, porque qualidade, preço, coisa que para lá está muito caro. Então, ver a dimensão da coisa. E outras pessoas que vêm de longe, né? Comprar coisas aqui e etc, né? Então, o Vargem Grande, né? Que hoje tem lotérica, né? Que tudo se aglomera, né? Se engloba com Parelheiros, né? Parelheiros, né? Vargem Grande, Barragem, e está se transformando aí uma grande metrópole aí, né? Que pessoas que da comunidade deixam de se deslocar para longe, porque já tem essas benfeitorias, essas valorizações, né, comerciais,
profissionais, né? Que as UBS nossa atua muito bem, como eu estava te falando, a nossa UBS daqui do Barragem principalmente atua muito bem, é um respaldo muito grande, né? A subprefeitura dá uns respaldos muito grandes aqui também em relação, por ser o extremo sul, né? Que antes se viu o extremo sul, o pessoal já desanima, né? A questão dos apagões reduziu basicamente aí 90%, né, que tinha para cá, né? Não tem tanto, né? Mas temos aí praticamente aí uma companhia da polícia no Colônia, daí temos mais uma base da guarda municipal, né? Daqui seria a florestal da guarda metropolitana, né? Que não transcende ladrões virem fazer assalto ou roubar os mercados, os comércios, porque o acesso depois vai ser difícil, né? Então, temos acesso aqui com a imigrantes, né, pelo Barragem. Então, aqui é uma grande metrópole, né? Quem queira acreditar ou não, aqui é uma grande metrópole, né? E não houve nenhum problema, resistência, né? É lógico, né, que existe. Não estou falando que não existe o problema, existe, tá? Eu não passei, né? Mas muitos irmãos meus, irmãs, já passaram, né? Então, o que acontece? Nos dias de hoje, principalmente, como eu falei, essa religião é de resistência, porque não é fácil não. Nós temos que usar o bom senso também, né? Nós temos que usar o bom senso, a sabedoria, né? Porque eu vejo que assim, o sagrado, né? Não quer confronto, né? Não quer confronto entre os seres, né? Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que pagam da religião nossa, que também paga para ver, que dá uma exagerada, e tem as pessoas também que do outro lado, né? Do preconceito, do racismo religioso, a intolerância religiosa, né? Que se faz também presente. Então, mas a gente sempre vê até momentos de agressões, né? Contra pessoas da nossa religião, entendeu? Ou para ou agressão até mesmo com quem nos defende ou convive, que é de outra religião, mas convive conosco. Às vezes acontece, né? Mas até o dia de hoje eu não tive nenhum problema não, porque eu acho que tudo cabe o quê? O respeito, né? Eu tenho que respeitar um lado de lá e o outro lado de lá tem que me respeitar, né? Então não é nem tolerar, né? Porque o pessoal fala muito hoje que tá na moda a tolerância, né? Porque ninguém tem que me tolerar, tem que me respeitar. Do mesmo jeito que as pessoas que têm as suas opções sexuais, né? Seja feminino, masculino, tem que ser respeitado e não tolerados, né? Porque cada um tem o seu direito de ser o que você quer, né? De fazer o que você quer. Porque se o Criador, né, o Deus Todo-Poderoso, né, deu o livre-arbítrio para a humanidade, muitas vezes ou sempre nem ele interfere, né, nas nossas opções, nas nossas decisões, né? Mas o ser humano, né, uma boa parte aí, né, não a maioria, mas uma boa parte tem isso, né, não respeita, né, nem mesmo a escrita, o livro sagrado, né, porque o livro sagrado, o que é pregado lá é amor, é paz, né, amai-vos uns aos outros, né, o livre-arbítrio que o Criador nos deu, né, que Deus Todo-Poderoso nos deu, Deus Supremo, e pessoas que se diz cristão não respeita esse mandamento, né? Porque é fácil respeitar o que convém a você, né? Ou manipular as palavras que estão escritas no livro sagrado, né? Porque o homem é isso, né? Manipula as palavras de Deus, né? E tá se tornando isso daí por causa do dinheiro, né? Da ganância, do poder, né? Da maldade, né? Sim.
entendeu? Mas até hoje espero que continue assim, né? Porque eu sou um filho de Inquice, porque se acontecer, é lógico, né? A gente vai procurar dialogar, né? Mas se preciso for, a resistência vai ter que estar presente, né? Para poder cortar esse mal, né? Sim. E eu poder realizar o que eu precisar realizar, né? Ou seja um ato, seja uma oferenda, ou seja para socorrer uma pessoa num hospital ou num presídio, né? Porque nós, como sacerdotes, nós temos a lei nos garante isso, né? Existe a lei, existe a nossa credencial, né? De sacerdote espiritual que nos garante isso daí, né? Então, cabe aí a luta, aí a resistência aí, se preciso for, né? Olha, essa religião é umas coisas assim até que nós muitas vezes vai lá e vem cá, né? Como eu te falei, essa religião, lógico, não vou falar todos, porque tem pessoas nessa religião que não tem essa consciência, tá? Tem pessoas e pessoas, mas esta religião por si só já é a cultuação, a proteção da natureza, porque como eu falei, nós cultuamos a natureza, são os elementos, os deuses da natureza, então sem ela nós não existimos, né? Então todos os adeptos de uma casa de axé, né? de uma casa de ingunzo, né? São orientados praticamente 24 horas aí a preservar a natureza, proteger a natureza, porque nós vivemos dela, nós somos ela, nós somos a natureza. E foi muito bom, né? Passar isso, né? Porque passa a ser um livro, né? Passa a ser um livro filmado, né? Da minha vida, da minha infância, da minha espiritualidade, da minha família, né? Na família espiritual, né? No qual eu tenho meu tateto Heraldo de Incoce, né? Que é um grande amigo, um grande pai, que sempre está aí do meu lado, né? Me orientando, embora esteja do outro lado do estado, né? Mas sempre está me dando sabedoria, me dando boas palavras, né? Me orientando, me conduzindo, e eu podendo conduzir os meus aqui também, né? Então, como eu falei, a família, essa religião é muito boa para quem entra nela, para quem está nela e tem realmente lealdade ao sagrado e ao seu sacerdote, sacerdotisa, porque aqui é família, nós cultuamos ancestrais, são os nossos pai, mãe, avó, bisavó, tio, tias, nossos ancestrais, até chegar nos nossos orixá, né? Nossos Inquice, nosso Lodunce, né? Que é Tateto Incoce, que é meu ancestral, né? Minha mãe Matamba, meu Tateto Cabungo, né? Meu Tateto Lembá, Tateto Zaze, Tateto Micaiá. Então, Ingila, né? Que é ancestral também, meus, né? Então, a ancestralidade é uma religião maravilhosa, porque se cultua aquilo que eles existiram para eu existir, eu existo para eles poderem ter existido, né? Que é o seu caso, independente de estar na religião ou não, né? Sim. Então eu cultuo aquilo que me faz grande, que me faz forte e que me faz vivo, milenar, muitos anos, né? Então, essa é a razão de eu estar aqui hoje falando com vocês, né? Porque eu estou cultuando e eu cultuo a minha ancestralidade. Então eu fiz os tópicos assim, de falar, de me reverenciar ao nome de algumas pessoas, né, que passaram na minha vida, porque se torna ancestral, né? Se torna ancestral, se torna lembrança, se torna o bem para todos nós, né? Então, e é o que eu peço sempre, todo dia, né? Sabedoria, paciência, equilíbrio, né? E saúde.
saúde, cura, saúde perfeita, né? Que nós temos que ter saúde perfeita para podermos lutar, sustentar e alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. Cada ano, cada dia, cada mês, cada hora. Né? E agradecer sempre a minha companheira, a minha esposa, né, por estar sempre na luta comigo aí, na espiritualidade, na familiar, no financeiro, né, porque ela sempre está do meu lado e sempre comigo, né. Nós temos, é lógico, nossas divergências, né, porque uma pessoa que falar que tudo é maravilhoso num casamento, ou vida a dois, né, é mentira, porque aí tem problema, né, aí tá tendo ninho de cobra, né, porque não tem como. Cada um é do jeito, né? Cada um é do jeito. Irmãos, irmãs que vivem juntos, né? Tem suas divergências, mãe com pai, pai com mãe, muitas vezes, né? É lógico, né? Que o excesso é que faz o mal, né? Mas o debater, a situação, né? Com o pai e com a mãe, debater, dialogar, né? Vamos chegar num consenso. E casal também é a mesma coisa. Não, peraí, vamos chegar num consenso, um cede, outro não cede. Amanhã é outro dia. Então nós vivemos há 36 anos, né? Vai fazer 37 agora em maio, né? Dia 28 de maio. E estamos aí, né? Então, agradecer a ela, meus filhos, né? Por compreender, porque muitas vezes eu tive que abrir mão de deixar eles não de largá-los, né? Mas não estar presente em algumas situações deles fora, né? Por causa da religião, né? Ter deixado ela também por causa da religião, porque quando eu era filho eu tinha que me fazer presente dentro do isó, né, do meu pai ou da minha mãe, na religiosa, né, e tudo isso foi superado, ela me entendeu e tá também na religião, é claro, né, mas tem que ser sempre gratidão e trocas, né, de gratidão, porque sem ela eu não poderia também estar onde estou, né?